Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia. E hoje então nós vamos continuar a última semana do Ministério de Cristo antes da cruz. No último episódio nós falamos então que na quarta-feira Jesus havia ficado mais retirado com os seus discípulos e foi justamente nesse período que Judas então sai para combinar com os líderes judeus como é que seria a prisão de Jesus e acertar o valor pelo qual Jesus então seria entregue. Esse dia, na quarta-feira, não temos muitas informações, mas nós sabemos que na quinta-feira, provavelmente Jerusalém estava fervilhando, porque é a véspera do momento pascal que vai começar na sexta-feira, final da tarde. É nesse dia, então, que Jesus, ao ir para a cidade de Jerusalém, ele já havia reservado um local para fazer com os seus discípulos a ceia pascal. Uma ceia que os judeus faziam anualmente, onde tinha pães sem fermento, vinho, cordeiro assado inteiro e também ervas amargas. Jesus queria participar dessa refeição com os seus discípulos. Ele manda os discípulos irem até alguém que já sabia o local, e eles preparam então a ceia. É durante esse momento na ceia que Jesus está participando com os seus discípulos, e Judas então é revelado como traidor, e Jesus fala para os discípulos que um deles iria traí-lo. E é nesse momento então que Judas deixa o local e vai acertar com os mestres judeus a forma como entregará Jesus. Jesus, antes desse momento da ceia pascal, havia lavado os pés dos seus discípulos e pedido para que eles fizessem o mesmo uns com os outros. E é então exatamente nesse momento que ele participa da refeição, o Judas sai, Jesus vai instituir aquilo que nós chamamos de ceia ou comunhão. É nesse momento, com Judas já retirado, que Jesus então pega o pão e quebra esse pão sem fermento, entrega aos seus discípulos, dizendo para que eles devem pegar esse pão e comer, porque este pão representa o seu corpo, entregue na cruz por eles. Depois Jesus pega o cálice e pede para que cada discípulo beba um gole desse cálice e diz que, ao fazer isso, esse cálice de vinho representa o seu sangue, que seria entregue em favor de todos eles. Nesse momento, então, Jesus instituiu a ceia em cima da Páscoa judaica. Então, em teoria, é por isso que nós dizemos que o cristão ele não comemora a Páscoa. A Páscoa, na sua essência, ela é uma festa em que os judeus comemoram a sua libertação do Egito. Mas foi justamente nesse momento em que os judeus lembravam que um cordeiro havia sido morto e o sangue desse cordeiro derramado no umbral das portas lembrava que o anjo que passou no Egito não mataria o primogênito dos hebreus por terem esse sangue no umbral das suas portas, ou seja, o sangue do cordeiro é o que libertava da morte. Agora Jesus então institui a ceia, que é o momento em que ele vai agora revelar que o seu sangue, mais do que o do cordeiro que livrava da morte do primogênito, era agora o que proporcionaria a cura e o acesso a todos até o Pai. Depois de participarem desse momento, Jesus faz a sua famosa oração sacerdotal, que está no capítulo 17 do Evangelho de João. E aí então, depois de fazer essa oração, ele sai e vai até o Monte das Oliveiras, onde ele vai então mais uma vez entrar em oração com os seus discípulos. Seus discípulos estão lá, eles não conseguem orar junto com ele, eles caem no sono, e Jesus pede para que eles intercedam junto com ele. É nesse momento que Jesus então faz a famosa oração dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Nesse momento, Jesus está nos ensinando que servir a Deus pode, às vezes, ser um trabalho muito sacrificial para nós, mas, ao mesmo tempo,
ele está submetendo a sua vontade à do Pai, porque ele sabe que o plano todo foi traçado dessa forma. Então Jesus e o Pai não estão necessariamente em conflito. Jesus está dizendo que ele se submete ao plano do Pai, assim como cada um de nós também precisamos nos submeter ao plano de Deus, que é o Evangelho. É nesse momento, então, que ele tem um fenômeno chamado de hematidrose, que é quando ele começa, devido ao alto nível de estresse, a suar sangue. Por causa do alto nível de estresse, pequenos vasos sanguíneos que estão debaixo da pele se rompem e encontram como saída exatamente os poros pelos quais o nosso suor também sai. E ao se misturar então ao suor e encontrando essa saída, Jesus então suou sangue. Nesse momento, se você lembrar, os judeus tinham uma proposta que quando eles faziam a colheita das azeitonas, as primícias do azeite era a primeira prensa feita a frio da colheita, e eles chamavam aquilo de primícias, ou seja, o início do que haveria de acontecer no resto da colheita. Jesus, então, nesse momento, está derramando pela primeira vez o seu sangue, um pouco antes de ser entregue aos soldados do Sinédrio. É nesse momento, então, Mateus capítulo 26, você pode acompanhar a partir do versículo 47, que chegam os soldados do Sinédrio. O Sinédrio é aquele alto tribunal romano que nós já falamos quando introduzimos a vida do ministério de Cristo, em outros episódios de 15 Minutos com a Bíblia. O Sinédrio, então, manda a sua guarda junto com Judas, que trai Jesus com um beijo, como sinal de que aquele a quem Judas beijasse seria o Cristo que deveria ser preso. Nesse momento, então, Jesus é preso e levado na madrugada da quinta-feira até o sacerdote, até a casa do sumo sacerdote Anás e também de Caifás, onde ele vai receber um julgamento extremamente injusto, porque na verdade todo o julgamento deveria ter sido feito no Sinédrio, na presença de todos os anciãos, e o que acontece com Jesus é que ele é rapidamente julgado por algumas autoridades judaicas, entre elas, sim, o sumo sacerdote, a autoridade máxima, e Jesus então é condenado pelo Sinédrio. Com isso, o Sinédrio não tem poder para dar a pena capital. Qual é a pena capital? A pena capital é a morte. Eles querem que Jesus morra. Só que, como tem um delegado romano, Pôncio Pilatos, na cidade, eles não podem fazer a pena acontecer sem que o delegado romano permita que isso aconteça. Então, depois de ser condenado, eles esperam até o horário correto, na manhã da sexta-feira, para levar então Jesus até o Pôncio Pilatos. Nesse momento em que Jesus está sendo julgado, dentro do pátio da casa de Anás, também por Caifás, é que Pedro está lá e, ao observar todo aquele movimento, alguém reconhece Pedro e inclusive pede para Pedro se Pedro não estava entre os discípulos de Jesus. É nesse momento, justamente nesse momento de extrema emoção, confusão, que Pedro nega Cristo por 3 vezes. Em algum momento, na ceia, Jesus havia dito para Pedro que ele iria fazer isso. No momento em que Pedro nega Jesus pela 3ª vez, o olho dele e de Jesus se cruzam. Mas eu creio que o olhar de Jesus não foi acusador, foi apenas um olhar confortador, dizendo: Pedro, eu sei que tudo isso ia acontecer, não se sinta culpado por isso. Eu sei o quanto você é humano, eu sei o quanto você me ama, e eu sei que o que você está fazendo nesse momento é parte de uma grande confusão pessoal que você está passando. Então, nesse momento, Pedro foge daquele local para não ser preso, para não apanhar, como Jesus havia naquele momento já apanhado, e Jesus, oficialmente condenado pelo Sinédrio, ao ouvir essa notícia, Judas tenta
reverter toda a situação, não consegue, e é nesse momento então que Judas comete o suicídio por enforcamento. Jesus então, na manhã seguinte da sexta-feira, então agora, é levado para o Pôncio Pilatos, até o palácio do pretório, que era onde estava Pôncio Pilatos. Mateus 27, capítulo 27, versículo 2 a 11, nos narram essa história. Jesus é entregue a Pilatos, e Pilatos, ele está com um grande problema em mãos. A Palestina, nas mãos dele, já tinha passado por alguns problemas e dificuldades. Ele estava fragilizado na sua situação de cônsul romano, porque quem o apoiava em Roma já havia sido condenado pelo tribunal romano e havia morrido. Então ele estava numa posição política bastante fragilizada, e agora ele tem um provável estupim nas suas mãos. E se ele não condena Jesus, os judeus se rebelam. Se ele condena Jesus, ele mesmo está verbalizando isso, ele corre o risco de condenar à morte uma pessoa que não tem um crime real em suas mãos. No meio disso, ele encontra uma saída. Herodes, que governava a Galileia, estava em Jerusalém para os festejos de Páscoa. Herodes e Pilatos não se davam muito bem como governantes, mas nesse momento, Pôncio Pilatos encontra uma saída rápida. Jesus é um galileu, então deixa Herodes, o rei dele, que governa a Galileia, julgar Cristo. Então Jesus é levado até Herodes Antipas. Lucas 23, versículo 6 a 12, vai nos narrar essa história. Diante de Herodes, Jesus fica calado. Herodes provavelmente achou politicamente uma boa intenção de Pilatos e devolve ele para Pilatos, dizendo: faz com ele o que você quiser, para mim ele não é útil para nada. Então, Mateus 27, 15 mostra que Jesus foi levado mais uma vez diante de Pôncio Pilatos. Pilatos, então, coloca Jesus para dentro do pátio do pretório e pede para que os soldados o espanquem com seus chicotes, para que Jesus seja castigado. E quem sabe, ao ver a situação de Jesus, os judeus retrocedam na situação, na condição de querer que ele seja levado até a cruz. A questão é que quando Jesus é apresentado ao público, eles não retrocedem, e Pilatos ainda tem mais uma carta na sua manga, que é, sabendo que a Páscoa havia acontecido, era muito tradicional a soltura de um preso como uma espécie de bondade dos romanos e benefício e misericórdia de Deus nesse período de Páscoa. E Pilatos oferece Jesus, ou Barrabás, um condenado à prisão, para ser liberto, e o povo escolhe a libertação de Barrabás. E aí então a pergunta que Pilatos pede para o povo é: o que faço com Jesus Cristo de Nazaré? E aí então o povo diz: crucificam. Nesse momento, Pilatos lava as suas mãos, dizendo que não recaia sobre ele a pena pela morte de Cristo, mas ao pedido do povo que está pedindo isso. Então Jesus agora vai seguir com outros dois condenados à prisão, carregando, ficou marcado e conhecido Jesus carregando toda a sua cruz nas costas, né? É pouco provável que isso tenha acontecido. Historicamente, o que acontecia é que o preso levava sobre suas costas apenas a parte atravessada da cruz. Por quê? Porque a parte que ficaria na vertical, ela já ficava nos locais preparados para a crucificação. Então Jesus não levou toda a sua cruz, Jesus provavelmente, assim como todos os condenados à crucifixão, levavam apenas a parte de cima, amarrada nos braços e sendo carregada. Por que Jesus sofreu muito nessa chamada Via Dolorosa ou Via Crucis? Porque Jesus havia, na noite anterior, passado por uma situação de estresse enorme, a ponto de ter suado sangue. Depois, Jesus foi aprisionado e apanhou durante o seu interrogatório na casa do sumo sacerdote Anás. Depois disso, ele ainda teve que caminhar, sendo levado, provavelmente sem comida, sem nenhum tipo de
de coisa assim, até o palácio de Pilatos, de Pilatos para o palácio de Herodes, do palácio de Herodes volta para Pilatos, Pilatos ainda dá um castigo de chicotadas em suas costas. Então o corpo físico de Jesus está extremamente fragilizado. É por isso que ele vai ainda cair 2 vezes, levando esse trasto que a gente chama, né, da cruz até o local do Gólgota, onde ele seria definitivamente crucifixado. Então, Jesus não carrega toda a cruz, mas ele carrega aquela parte de cima, que é pesada, ao mesmo tempo com o seu corpo extremamente fragilizado. É por isso que Jesus cai levando essa parte da cruz. Durante a crucificação, Jesus é colocado então no Gólgota. Você vai ver a Via Crucis em Mateus capítulo 27, versículo 31 a 34. Depois disso, Jesus passa as 3 primeiras horas de crucificação, enquanto ele ainda está falando com o povo e tudo mais. E depois, então, nós temos a narrativa das 3 últimas horas de crucificação de Cristo. Primeiras 3 horas, Mateus 27, do 35 a 44. As 3 últimas horas, Mateus 27, do 45 até o 50. Jesus tem a sua morte testificada e testemunhada pelas pessoas. Houve vários eventos, como terremotos, como pessoas vendo os mortos se levantando. Um soldado romano se ajoelha e fala quando a terra escurece e diz, realmente esse era o Filho de Deus. E ele tem o lado perfurado, Lucas vai narrar isso para nós, o lado perfurado que foi a comprovação da sua morte. Por que ele tinha que morrer logo? Porque os judeus não queriam ninguém agonizando na cruz durante o sábado pascal, que era para eles o dia mais importante da Páscoa. Então, os outros que estavam ao lado de Cristo tiveram seus joelhos quebrados para evitar que eles pudessem se levantar e continuar respirando, para morrer rapidamente. E Cristo, quando foram fazer o mesmo, perceberam que ele já estava morto. E a comprovação, então, foi quando ele é perfurado na lateral e o próprio Lucas diz que primeiro sai água. Por quê? Porque a crucifixão, ela sufoca quando o pulmão se enche d'água e não há mais a possibilidade de respiração. Por isso que ao ter o seu pulmão perfurado por uma lança romana, primeiro verte água e depois sangue. Lucas era médico e narra exatamente isso que aconteceu com Jesus. Depois disso, o corpo de Cristo é retirado da cruz e é posto em um túmulo novo. E neste túmulo, então, ele vai ser guardado por alguns soldados romanos, porque os judeus disseram que havia o risco de o corpo dele ser retirado. Então, essa foi a sexta-feira em que Cristo morre, também conhecida principalmente pelos cristãos como Sexta-feira Santa, né? A sexta-feira em que Cristo falece, é posto em um túmulo guardado por soldados. E aí então nós encerramos esse capítulo de 15 minutos com a Bíblia. Até o próximo, quando veremos o que aconteceu depois disso.